Olá, estudante do sexto ano. Sou Mônica Couto, professora de Geografia. E para iniciar aí o seu aprendizado no PET 3, na aula de hoje vamos conversar sobre clima e paisagens. Se você se lembra, a gente vem construindo o conceito de paisagem, que elas podem ser naturais ou culturais, né? Que a gente tem o hábito de chamar também de humanizadas. Hoje, então, a gente vai pensar uma característica física que muito contribui para a organização dessas paisagens. Tanto a organização natural, que é feita pelo próprio ambiente, quanto pela nossa organização enquanto seres humanos. Então, a gente na aula de hoje vamos juntos diferenciar tempo atmosférico de clima. Vamos caracterizar os principais tipos de clima no mundo e vamos reconhecer o quanto o clima interfere na organização nossa enquanto seres humanos e na própria organização dos elementos da natureza. A vegetação vai ser o principal elemento da natureza que se caracteriza em grande parte pelas condições climáticas. Então, para começar, a gente já traz um questionamento. Tempo e clima são sinônimos? Quando a gente diz de tempo e clima, a gente está dizendo de uma mesma coisa? E aí eu já trago a resposta. Na verdade, quando dizemos tempo e clima, não estamos dizendo de uma mesma coisa, embora juntas elas nos deem a condição de interpretar as características atmosféricas de uma determinada região, de um determinado lugar. Mas então vamos juntos ver por que tempo e clima são coisas diferentes? Começando então pela explicação do tempo. Aqui estamos dizendo de um tempo que é atmosférico, ou seja, estamos pensando como é que se comporta a atmosfera, né? Essa camada gasosa da Terra. E aí, o tempo, a gente vê comumente, né, nos nossos noticiários, vem lá a moça ou o rapaz que vai explicar como é que vai ficar o tempo, na verdade, o profissional que faz a leitura dos mapas aí para identificar como é que vai ficar o tempo num determinado dia ou numa determinada semana é o meteorologista, né? E aí, então, quando a gente fala do tempo, a gente está dizendo de uma situação passageira, de uma situação transitória da atmosfera. O GIF te faz pensar um pouco, né? O GIF aparece um sol que de repente é encoberto por nuvens. Então, o tempo atmosférico, ele pode variar diariamente e até mesmo em algum tempo relógio. E até a mudança pode ser até horária, às vezes com diferença de 2 horas. A gente que tinha um tempo ensolarado, de repente ele passa por um tempo nublado. Então, é a mudança nas condições atmosféricas, que geralmente estão associadas ao deslocamento de massas de ar. E aí, eu preciso que você compreenda massa de ar como esse macrobloco atmosférico. Massa de ar é mais do que simplesmente os ventos. A massa de ar é esse macrobloco, né, atmosférico, que carrega consigo as características do lugar onde ela foi formada. Então, quando a gente pensa o Brasil, por exemplo, a gente tem uma massa de ar que se forma sob a região norte. Lá na área da Amazônia, a gente tem uma massa equatorial continental. O que significa isso? É um bloco atmosférico, né, de ar aí, que é formado sobre a floresta. O que esse bloco tem de característica? Como ele é formado sobre uma área onde a evaporação é grande, ele vai ser um bloco
úmido. E como ele é formado próximo à linha do Equador, a região norte do Brasil está bem próxima à linha do Equador, ela é uma massa de ar úmida e quente. Então, essa massa de ar, a gente ouve muito dizer, né, a massa polar atlântica. Agora, no inverno, é comum ser ressaltado isso nas previsões do tempo. Então, as massas de ar, elas são os grandes responsáveis por essa alteração no nosso tempo atmosférico. E aí você deve estar se perguntando, e o clima? O que é o clima, então? O clima é como se fosse a síntese desses comportamentos do tempo atmosférico. Só que é essa síntese verificada ao longo de pelo menos 30 anos. Então, lá nas nossas estações meteorológicas, onde é medida a direção dos ventos, o volume de chuva, a temperatura, todos os dias, esse estudo ampliado daquela região durante um grande espaço de tempo vai dar condição da gente classificar esse clima. Aqui, nessa imagem, você observa o gráfico que a gente faz uso para fazer a análise e representar um tipo de clima. Nesse gráfico, a gente tem duas variáveis, pelo menos. A gente tem, de um lado, a temperatura em graus Celsius, do outro lado, a gente tem o volume de chuva. Então, vai medindo ao longo do ano, aí, de janeiro a dezembro, qual que é a quantidade de chuva e qual que é a temperatura, para a gente, nesse cruzamento de dados, conseguir fazer a classificação do clima. Aqui, no caso, a gente tem um tipo climático que acontece no sul do Brasil, né? Abaixo do Trópico de Capricórnio, já pega uma partezinha do sul de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que é o clima que a gente chama de subtropical. Dá para a gente dizer que a chuva é distribuída ao longo de todo o ano. Dá para a gente dizer que a temperatura não ultrapassa, por exemplo, 24 graus na sua maioria. E no inverno a temperatura abaixa relativamente. Então, o climograma é esse gráfico que nos permite ler o clima. O clima, essa síntese verificada no mínimo ao longo de 30 anos sobre os diferentes tempos atmosféricos. E aí você deve estar se perguntando, como é que a gente determina um tipo de clima? Então, para determinar um tipo de clima, a gente precisa pensar em duas coisas. A gente precisa pensar em elementos climáticos e em fatores climáticos. E eu começo chamando a sua atenção para os elementos climáticos. Os elementos climáticos é que a gente consegue perceber no nosso tempo atmosférico de um dia. A umidade do ar é um importante elemento climático, a temperatura, as chuvas, né? A pressão atmosférica, a quantidade de oxigênio que a gente tem, os ventos e as massas de ar. E lembrando que essa dinâmica ela só ocorre no planeta e aí respeitando o espaço que cada país está, que cada região se encontra. Isso tudo só acontece porque a gente tem o Sol enviando para a Terra radiação solar. Então, a gente precisa pensar que a radiação que o Sol emite para a Terra é sempre a mesma para o planeta inteiro. O que acontece é que, como o nosso planeta é um geóide e ele tem uma inclinação, tem regiões onde os raios solares eles incidem perpendicularmente, onde a incidência é maior. Quando a gente caminha para a região dos polos, essa incidência vai ser menor. É o que justifica, então, a variação da temperatura aí na Terra. E aí, como a gente falou dos elementos, agora a gente vai dizer sobre os fatores. Os fatores, na verdade, eles acabam modulando os elementos, ou seja, eles acabam gerando algum tipo de interferência
interferência no elemento. Vamos então pensar com mais cuidado que interferência é essa nesses elementos? Um primeiro fator que eu queria chamar a sua atenção é a altitude. Quando a gente fala de altitude, a gente está pensando quantos metros que aquela região está considerando o mar como zero. Então, por exemplo, no litoral brasileiro, as cidades que estão no litoral brasileiro, elas estão a 0 metro de altitude. Quando a gente pensa Belo Horizonte, por exemplo, a capital do nosso estado, o centro de Belo Horizonte está a 750 metros de altitude, acima do nível do mar. No nosso caso, a base, o Oceano Atlântico. Então, eu chamo a sua atenção que, quanto maior a altitude, menor tende a ser a temperatura. Ou seja, quanto mais eu ganho altitude, mais a temperatura diminui. Se a gente pensa Cordilheira dos Andes, por exemplo, em alguns pontos, vamos pensar La Paz, por exemplo, a capital da Bolívia, a gente tem uma altitude de 4.000 metros. Então, se a gente estivesse pensando temperatura no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, e lá em La Paz seria a capital aí com menor, menor temperatura e maior altitude, ou seja, está localizada a 4.000 metros acima do nível do mar. Um outro ponto que eu chamo a sua atenção é que quando a gente ganha altitude, a disponibilidade de oxigênio ela vai reduzindo. É uma redução pequena. Se a gente pensa do Rio de Janeiro, Copacabana, por exemplo, para Belo Horizonte, a redução não é tão significativa. Mas se a gente pensa Copacabana, Belo Horizonte, comparado com La Paz, a gente vai chegando a La Paz, você vai perceber que é mais difícil respirar. A quantidade de oxigênio, ela acaba sendo menor nas altas altitudes. Explica um pouco do sofrimento dos nossos jogadores, por exemplo, em competições da Libertadores, né? Quando você tem a sensação de cansaço, quando eles chegam mais antes lá naquela região para ambientar e dar conta dessa diferença. Então, tanto a temperatura vai ser menor quanto a pressão. A latitude, se você observa comigo a imagem aí do globo, a latitude, então, é a distância de qualquer ponto da Terra, tendo como referência a linha do Equador. Então, quanto maior a latitude, ou seja, se eu caminhar para o Polo Norte ou para o Polo Sul, mais a temperatura vai diminuir. Aqui fica claro porque nosso planeta é um geóide. Os raios solares, eles chegam na mesma quantidade, mas a intensidade, devido à inclinação, faz com que determinadas regiões recebam uma maior intensidade, que é o que a gente chama de zona tropical. E da zona temperada para a zona polar, essa intensidade vai diminuindo pela esfericidade da Terra. Então, quanto maior a latitude, ou para norte ou para sul, menor é a temperatura. Um outro ponto que eu quero chamar a sua atenção é a continentalidade e a maritimidade. Aqui a gente está dizendo, áreas mais próximas aos oceanos, elas tendem a ter maior umidade do que as áreas mais distantes dos oceanos. Outros fatores climáticos são a presença da vegetação, se a gente pensa floresta amazônica, a presença da vegetação regula um maior volume de água, de evapotranspiração, ou seja, as plantas perdem água para o ambiente, o que favorece a incidência de chuva. Então, existem outros fatores climáticos. E aí, aqui, eu trouxe um mapa, um planisfério dos climas, e aí eu vou chamar a sua atenção para a partezinha de baixo, esse planisfério menor, que traz as 3 zonas climáticas que a gente tem, pensando a incidência de raio solar no planeta. Então, o nosso planeta é dividido em zona tropical,
entre os trópicos de Câncer, no hemisfério norte, e Capricórnio, no hemisfério sul. E a gente tem as regiões temperadas entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, no hemisfério norte, entre o Trópico de Câncer, de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E a gente tem as zonas polares, o norte da Rússia, a Groenlândia, uma partezinha lá dos Estados Unidos, bem no extremo, do Canadá, na verdade, bem no extremo, e uma parte do Alasca, que pertence aos Estados Unidos, e a Antártida. E aí aqui, para a gente pensar, então, um pouco desses climas. Quando a gente fala que no Brasil a gente tem um clima equatorial, não só no Brasil, mas no continente africano, a gente está dizendo de um clima que está próximo à linha do Equador. Aquela área onde o sol é muito intenso, onde a gente tem um volume grande de evaporação e a gente tem abundância de chuva. Então, aqui tem uma imagem lá do estado do Amazonas. Quando a gente fala de clima tropical, a gente também está dizendo de climas que estão nessa área entre os trópicos, a área de temperatura mais elevada. Só que devido à posição em relação ao oceano ou ao continente, no clima tropical já há alternância de verões quentes e chuvosos, invernos secos com temperaturas amenas. Aqui eu trouxe uma imagem de uma praia nordestina para a gente pensar a ocorrência do sol aí nessa região. O clima temperado é aquele que está acima do Trópico de Câncer ou abaixo do Trópico de Capricórnio. É onde a gente tem uma incidência de raio solar um pouco menor e é onde a gente tem as estações do ano bem definidas. Uma variação do clima temperado é o clima subtropical, que ocorre no Brasil, em algumas regiões da América do Norte e também na Ásia. Aquele que a gente viu, o climograma, que a chuva acontece durante todo o ano, mas que a gente tem temperaturas amenas e, dependendo da região, pode ocorrer geada e neve. Aqui o sul do Brasil chama a sua atenção para a vegetação da mata de pinhais, araucária. O clima frio, a gente já está caminhando para as áreas que fazem transição com o clima polar. Então, aqui o inverno é muito rigoroso, né? E os verões são curtos, então a vegetação tem menos diversidade. Quando a gente fala do clima polar, a gente está dizendo daquele clima que a neve é uma recorrência durante todo o ano. E são áreas pouco habitadas. Aqui, especificamente, a gente tem uma área da Groenlândia, um espaço onde há residências, mas o volume de moradia é pequeno. Há dificuldade de plantar. E aí eu te pergunto, o clima interfere na minha e na sua vida? Sim, o clima ele interfere grandemente na nossa vida, porque ele faz com que a gente planeje de uma forma e não de outra como vamos construir nossas residências. Ele nos obriga a pensar qual agricultura que é possível fazer. Ele nos obriga a pensar como devemos nos vestir. E ele nos obriga a pensar se vamos fazer uma viagem para um país de clima frio ou quente, o que devemos levar na mala. E aí, eu te desafio rapidinho a fazer comigo aqui a distinção entre tempo e clima. Juiz de Fora amanheceu com céu nublado e com pouca possibilidade de chuva. Estamos dizendo do tempo. Manaus é uma cidade úmida e quente. Estamos dizendo do clima. Em Curitiba, os invernos costumam ser rigorosos. Estamos dizendo de clima. A previsão indica que Janaúba terá temperaturas elevadas. A previsão do tempo diz sobre o tempo atmosférico. Então, tempo, clima, clima e tempo. Na aula de hoje, então, nós vimos que tempo e clima são coisas diferentes, mas que se complementam. O tempo é o estado momentâneo e o clima é
o estudo disso ao longo de 30 anos. O clima é determinado por elementos e fatores, temperatura, pressão, umidade, altitude, latitude e proximidade com o mar. E o clima interfere na vida humana. Sigamos juntos, aproveite para observar o clima aí no seu município e até a próxima aula.